Gente, eu acho assim, eu queria dizer para o Tefaldo, eu acho que você está tocando num ponto muito importante, que é o seguinte: a gente precisa colecionar quais são os elementos que a gente pode trazer para essa reforma do planejamento. Então, por exemplo, as conferências setoriais são um grande ganho, né? Que tem sido mal apropriado pelo planejamento, né? Porque elas são vistas como algo lá fora, iniciativas especializadas, e a gente não tem buscado fazer uma maior integração das reflexões, das direções que saem de lá, para pensar esse projeto, para articular essas iniciativas de planejamento mais amplas, né? Então, eu acho que conferências setoriais podem ser uma ferramenta? Podem, né? Normalmente elas trazem o germe de discussões substantivas, né? Ainda que muitas se percam, né, numa inúmera, miríade de pequenas questões, mas eles normalmente têm algum eixo central, e elas poderiam ser uma ferramenta auxiliar importantíssima ao nível dessa integração com o governo social. Mas eu imagino que existam outras possibilidades como essas, né? Para ficar num exemplo da minha área, a gente tem feito esforços sistemáticos de fazer planos regionais, de discutir estratégias em temas especializados, como na área de ciência e tecnologia, no qual você já tem, e exercitar esse diálogo federativo em maior amplitude, particularmente através da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E as fundações de amparo à pesquisa. Então, a gente está desenhando, tentando recuperar um terreno de estratégias regionais de intervenção na área de ciência, tecnologia e inovação. Aí eu digo assim, tudo bem, estamos começando. Como todo começo, ele é cheio de obstáculos, cheio de buracos. Mas é interessante ver que a gente consegue trazer alguns elementos novos para o debate. Algumas percepções que vêm lá da ponta, né, da sociedade. E óbvio que o planejamento centralizado que a gente viveu tinha um pecado mortal de ser pensado só em Brasília, muitas vezes. Hoje não é assim. Hoje você precisa ter muito mais um papel integrador, né, do que propriamente de formulador de estratégias para lidar com o território de uma maneira consistente. Eu acho que a gente pode ter aí vários insights como esse das conferências, dos exercícios localizados, setoriais, que precisam ser trazidos a um olhar de como eu proporia uma remontagem da estrutura do planejamento, né? Mas é preciso, repito, uma instância de integração disso. Eu acho que essa sala aqui é um exemplo do que é o local mais adequado para fazer algum tipo de exercício nessa direção. Nós não estamos falando num projeto nacional de desenvolvimento no sentido que o Fernando colocou, concordo. Não se trata de substituir a sociedade num espaço delimitado como esse de políticas. Mas a gente pode ser um decodificador importante desses grandes debates nacionais para dentro do diálogo com as políticas públicas pensadas federativamente, né? Quando eu penso nos instrumentos que temos, essa reforma pode ser maior ou menor. Por exemplo, na área regional, eu acho que está mais do que demonstrado que a gente não vai muito longe com as estruturas que herdamos do passado, como Sudão e Sudene, né? Tínhamos que pensar em coisas novas. Eu hoje estou convencido de que uma grande agência de desenvolvimento regional nacional, para fazer com que esse tema não seja um tema compensatório e marginal, só daquela região, só da outra, mas que pense o território nacional como um todo, talvez fosse um avanço importante. E quando eu recrio Sudene e Sudão, eu trago de volta toda uma mazela histórica que foi a situação que durante décadas persistiu, durante vários anos, como falam em décadas, persistiu na condução dos instrumentos de política regional. Eu tenho instrumentos, estão completamente desfocados. Eu tenho fundos constitucionais que foram criados em 88, eu tenho fundos que foram dados às agências regionais que substituíram a superintendência e que hoje estão na superintendência, que estão aplicados de uma maneira absolutamente, na minha opinião, sem muito conteúdo, sem muita orientação, sem muita inteligência. Então eu tenho, não só no terreno das instâncias de discussão do plano, mas até no conjunto de instrumentos, a possibilidade de remontar coisas onde o planejamento pode cumprir um papel de suscitar, de instigar e de colocar na mesa de discussão política, né? Como esse exemplo da área regional, né? A gente tem muito dinheiro em política regional, tenho dito isso à larga, mas usamos muito mal o dinheiro que temos
e não produzimos transformações estruturais na socioeconomia brasileira. Muitas vezes reproduzimos o que já é historicamente o que se fazia na região. Isso tem sido uma constante. Eu concordo com o Fernando de que essa visão reativa não constrói essa reformulação do planejamento. Essa aceitação da visão de simplesmente reagir ao debate mais geral, que de certa forma a hegemonia do PPA e do orçamento orienta, ela é impeditiva de um avanço na direção de um fórum, de uma liturgia mais robusta de planejamento. Envolve o Congresso, necessariamente, envolve a Federação, necessariamente, envolve os espaços políticos que estruturam a nossa nação. Então, eu acho que, de certa maneira, sem ir muito longe também, qualquer liturgia que eu construa teria que pensar nessas instâncias, né? Teria que pensar nos papéis que o parlamento, em vários níveis, deveria ter, teria que pensar no diálogo que se estabelece com os governos. E pensar de uma forma não reativa significa ultrapassar o horizonte, no sentido que a Eliane colocou como pergunta anteriormente, significa ultrapassar o horizonte muito curto, né, do período de governo. Significa ter a capacidade de interagir com a dinâmica de governo, mas não ficar submetida à lógica dos 4 anos, ou 5, etc., que tinha no ano passado, que impõe uma visão muito estreita para uma discussão como essa que a gente almeja construir. Então, acho que o desafio de integrar mais amplamente uma estratégia de planejamento em vários níveis, de superar a demora, passa pelo reconhecimento de que nosso calendário não pode ficar circunscrito ao calendário político, precisa ter algum elemento de compatibilização dessas coisas que integrem numa visão mais de longo prazo esse exercício, esse esforço. Finalmente, eu também acho que é um falso dilema reduzir desigualdades e crescer, mas acontece que ele está na mesa hoje, né? Está na mesa na medida em que politicamente algumas cabeças defendem o abandono de uma trajetória de inclusão social em prol de maior energia na discussão do aumento da produtividade, da instigação de dinâmica econômica. Então, eu concordo com o Fernando de que é um falso dilema, mas é um dilema que nós não podemos perder de vista. Então, assim, esse é um dilema que tem tudo a ver com valores maiores da sociedade brasileira recém-conquistados. Então, eu acho que você pensar a dinâmica brasileira admite ter ganhos menores na dinâmica de crescimento, na evolução da produtividade, no crescimento agregado da nossa economia. O que isso significa? Significa que se tiver que prejudicar o crescimento para manter a minha trajetória de redução das desigualdades, eu, na minha opinião, seguiria atuando dessa forma, né? Eu vou comentar aqui um pequeno exercício que eu ainda estou construindo, mas que me chamou muita atenção. Quando você pega o censo de 2010, a gente montou um mapa no território para fazer essa mesma digressão aqui sobre o Bolsa Família. Ele tem uma configuração territorial bastante satisfatória. Mas quando eu coloco outro mapa, que são dos outros programas sociais, históricos, tradicionais, tem a ver com o nosso sistema de bem-estar, ele tem uma configuração profundamente oposta, porque muito ligada à dimensão do mercado de trabalho no Brasil, onde estão os rincões da produtividade, do pagamento de maior renda. Acontece que ainda hoje, e isso é uma ilusão que eu perdi olhando esses dois mapas, o mapa dos outros programas sociais anula profundamente o mapa do Bolsa Família. O resultante brasileiro ainda é um conjunto de políticas sociais que, em várias dimensões, tem o endereço das áreas mais densas da economia brasileira nos territórios do Centro-Sul. Então, de novo, o território é fundamental estar ao lado para que a gente possa... Eu acho que o território é uma das chaves para pensar esse novo planejamento e imagino que ele possa nos ajudar muito a superar dimensões importantes do conflito, né? Boa parte das dimensões do conflito estão instauradas exatamente numa falta de conhecimento que temos sobre as implicações que inúmeras medidas têm sobre o território e sobre as repercussões de vários dos caminhos de política pública. E acho que esse exercício talvez seja importante desenvolver no curto prazo para aumentar a capacidade nossa
de propor uma nova liturgia de planejamento ao país.